Mas não só pelo tempo, pelo problema de custo do seu diesel, mas também que eu possa ser independente, porque eu tenho condições de produzir o meu combustível independente dessas oscilações. Então, além da economia, da oportunidade de ter extrator, de fazer bem ao meio ambiente, ainda eu tenho a independência de produzir meu combustível. Foi feito um motor 100% projetado para a utilização do gás. Não foi uma adaptação do diesel gás. Isso é o que a gente sempre via, principalmente nos carros, né? Quando a gente avaliava os carros, quando se faz essa alteração, se perde um pouco de potência, perde um pouco de torque e força, né? Da força do motor. Aqui não. O principal objetivo foi ter a mesma curva de torque, potência e consumo de um trator similar a diesel. Produção de suínos, vai dejetos para a produção de biogás. Biogás produz biometano. Biometano utiliza no trator da New Holland, o T6. O que sobra do biogás é produzido energia. E a água residuária que sobra do biodigestor vira fertilizante, tanto líquido quanto sólido. Exatamente. Aí que você consegue fechar a economia circular. Olá, meus amigos, estamos aqui diretamente do NHCast, nos estúdios da New Holland. New Holland está completando 50 anos aqui no Brasil. Hoje estou com convidados especiais aqui. Fábio Barros, ele que é produtor rural e ele possui o trator T6, que é movido a biometano. Fica ligado que isso aqui é onde a gente vai chegar, uma solução inovadora, que é por isso que a gente vai falar de economia circular e sustentabilidade. E também Juliano Perelli, ele que é especialista nessa frente de tratores. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao NHCast. E eu queria conhecer um pouquinho vocês, antes da gente ir para o tema tão importante, para o nosso ouvinte, nosso produtor ali que está nos acompanhando, conhecer vocês também e saber do que a gente realmente vai falar. Então, Fábio, conte um pouquinho de sua história, o que produz, aonde que produz. Exatamente, Lucas. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite da New Holland e de vocês para a gente tentar passar um pouco da nossa experiência. Meu nome é Fábio Bentel de Barros, eu sou o CEO da SF Agropecuária. SF Agropecuária trabalha em alguns estados do Brasil, como café, grão, suíno e bovino. Atualmente nós estamos desenvolvendo esse trator junto com a suinocultura, que está trazendo ótimos lucros para a empresa. Pô, que bacana. E aí, Juliano, quanto tempo no New Holland já? Rapaz, melhor não falar, né? Esse ano eu completo 23 anos de empresa. Então, 23 anos? 23 anos. Para mim é um orgulho, né, em primeiro lugar, fazer parte 23 anos de uma família. A gente sempre costuma falar que a New Holland é uma família. Não só família como empresa, mas família como, né, o seu Fábio, que a gente se torna muito próximo. E já aproveito e agradeço mais uma vez por você aceitar esse convite conosco. Mas eu tô aí já há 23 anos aqui com a família New Holland, sim. Pô, que bacana. Você viu, Fábio? Deixaram ele começar a trabalhar com 12 anos, pelo jeito. Significa que eu tô com pouca idade, tá bom. Obrigado. Fábio, e nos seus negócios lá, você tem várias atividades rurais, né? Sim. E você vem aproveitando muito bem essa frente de energias renováveis, né? Sim. Uma delas é através da suinocultura, que é utilizar um pouco com mais eficiência o biogás. Como que funciona isso lá na propriedade hoje? Veja bem, Lucas, há alguns anos atrás eu decidi montar na SF Agropecuária a economia circular. A economia circular é aproveitando nada mais que o chorume que vem das granjas, ele passa pelo biodigestor, esse biodigestor retira o biogás, mais à frente o biogás se transforma em biometano. E esse biometano que a gente trabalha nos tratores e em outros equipamentos da fazenda. Legal. Normalmente, o biogás o pessoal utiliza para gerar energia elétrica, né? Você resolveu ir além. O biometano, existe algum processo adicional? E o que levou a ir para essa linha do biometano? Ok. Por incrível que pareça, a continuidade desse processo do biogás para o biometano
é justamente um equipamento que a New Holland me ajudou a encontrar por intermédio de uma empresa que eles mesmos me apresentaram, né, que é a Air Liquide. Esse equipamento ele pega o biogás, passa por um processo de limpeza, que é um plasma, que tem condições de transformar em biometano. O biometano é como se fosse o GNV, que ele pode passar por uma compressão e colocar no reservatório comprimido. Já o biogás ele não é possível comprimir, é isso. Então, o biometano que você utiliza lá, ele é envasado? Envasado. O trator que a New Holland me colocou à disposição é um trator de 180 cavalos, ele tem uma capacidade de 100 metros cúbicos, né, de armazenagem, que me proporciona trabalhar 16 metros cúbicos por hora. Então, esse trator, inclusive, é um trator que me traz maior economia no campo. Por quê? Qualquer trator hoje de 180 cavalos, ele consome 20 litros de diesel hora. Se você pegar 20 litros de diesel hora vezes R$6, seria R$120 hora trabalhada. Esse trator, o T6 da New Holland, ele consome apenas 16 metros cúbicos por hora. O preço que eu consegui produzir na fazenda foi R$1 por metro cúbico, ou seja, eu tenho uma comparação com o mesmo trator de 180 cavalos, um consumindo R$120 hora e o outro apenas de 16 a 18 reais horas. É assim, simplesmente fantástico o trator. Um trator desse não pode parar, né, Juliano? Não, Nessa economia que tá fazendo, tem que trabalhar o dia inteiro. não pode e não deve, né? O grande objetivo é colocar justamente uma máquina que suporte essa necessidade. Então, o grande desafio não é só a produção da máquina, mas se todo esse ecossistema está funcionando de forma correta, de forma que o trator não venha parar por falta de combustível. Então, hoje o seu Fábio tem essa estrutura montada, que é o que a gente sempre conversa com os clientes. De nada adianta nós termos um trator se nós não tivermos o combustível. Então, esse trabalho, esse alicerce, né, o seu Fábio abriu as portas da fazenda para que a gente pudesse entrar com a máquina e tá dando muito certo, não, seu Fábio? Não tenha dúvida. Trabalhando junto aí. Juliano, aquele dia que vocês me apresentaram esse projeto, uns 3 anos atrás, se me fala a memória, ou 4 anos atrás, eu estava inclusive com uma dificuldade imensa de encontrar uma empresa. E quem me apresentou a empresa para essa transformação foi a New Holland. Inclusive, eu já estava com um monte de motores a biogás, tudo, e eles me tranquilizaram muito, porque o biometano que esse trator consome e o motor que veio já de fábrica, New Holland, é um motor de ciclo Otto. É um motor simples de trabalhar. Ele não oferece nenhum barulho, como tem um trator com motor diesel que tem aquele barulho mais grave. Ele traz um conforto muito grande para o tratorista. É como se você estivesse dirigindo um carro a gasolina. Sim. Que é ciclo Otto, não tem diferença, né? Então, desde que houve essa mudança na empresa, até disputa dos tratoristas querendo usar um T6. E Juliano, tudo isso de fábrica? Tudo de fábrica, Lúcia. O projeto iniciou em 2013. Tá? O desenvolvimento desse motor iniciou em 2013. De 2013 até 2018, 2019 foi o fechamento dos testes em campo. Por que demorou tanto tempo? Porque foi feito um motor 100% projetado para a utilização do gás. Não foi uma adaptação do diesel gás. Isso é o que a gente sempre via, principalmente nos carros, né? Quando a gente avaliava os carros, quando se faz essa alteração, se perde um pouco de potência, perde um pouco de torque e força, né? Da força do motor. Aqui não. O principal objetivo foi ter a mesma curva de torque, potência e consumo de um trator similar a diesel. E o desenvolvimento se demorou por causa disso. Então, acredito que acertamos. Temos um trator que atende realmente a expectativa de utilização, né, de força no campo
E principalmente, igual o seu Fábio está falando, o consumo. Não adianta nada eu ter um trator que atenda isso também, mas se for um consumo elevadíssimo. Isso não acontece com o T6 biometano, não. Bacana. Eu dei uma olhada antes lá, ele é cheio de cilindros espalhados pela máquina, né? Como que funciona a autonomia disso quando a gente compara com o diesel? Temos... Autonomia, eu diria que se a gente for pro lado da autonomia, falando com a parte de o quanto isso é benéfico, né, o quanto isso é válido para o trator, se olhar só autonomia, eu não compraria a máquina. Só quando eu olho autonomia com custo, igual o seu Fábio falou, aí sim. Autonomia é 1 metro cúbico para 1 litro de diesel. Legal. O que eu faço com 1 metro cúbico de gás, eu faço com 1 litro de diesel. Só que o quanto me custa, o que o seu Fábio comentou agora, o quanto me custa 1 litro de diesel, o quanto me custa 1 metro cúbico de gás. Então, além de nós nos preocuparmos tanto com a parte da estrutura do motor em consumo, torque, igual eu falei, nós também nos preocupamos para autonomia. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não posso fazer menos em que eu faço hoje com o diesel. Então, eu diria para você que é 1 para 1. A diferença está quanto isso vale financeiramente. A mão na roda, né, Fábio? Eu poderia até acrescentar um pouquinho mais, embora o Juliano seja professor disso. O que diferencia muito a autonomia, só para acrescentar, quando chegou o trator e eu quis dar uma apertada na New Holland, né? Eles falaram, não, o trator é o mesmo que o diesel e tal. O primeiro serviço que eu coloquei foi no arado. Porque vocês sabem, um trabalho de um trator no arado consome muito mais, né? E depois eu fui fazendo vários testes, como também fiz em roçagens, que é um serviço mais leve. E eu pude verificar que ele trabalhou com uma faixa dessa de consumo de 18 metros cúbicos sossegado, ou seja, trator muito econômico, em qualquer operação, tanto no arado como na roçagem. Muito bom. E quando a gente fala de economia circular, você aproveitou o biogás que estava ali, que você também provavelmente gera energia com o que sobra, né? Não tenha dúvida. No primeiro momento, a produção de biogás, eu iniciei há 5 anos atrás, que eu pegava todo o meu biogás e queria jogar na troca de energia, ou seja, pela substituição de energia. Mas aí eu comecei a visitar há vários anos, AgriShow e tal, até encontrar a New Holland, a equipe New Holland, que me deu esse suporte, que me trouxe essa grande economia. Porque quando se transforma um metro cúbico de metano para diesel, é muito melhor do que o biometano para elétrico. Hoje a economia é muito maior, Lucas. E o foco hoje está em ampliar essa produção de biometano. Como que está a ideia pensando os próximos passos? Porque a economia circular ela não para, né, Juliano? Não para, né? Nós começamos com biogás, o segundo passo foi biometano, e agora nós estamos aproveitando 100% do que sobra disso tudo para fazer adubação e colher e plantar o milho e a soja para depois virar em ração e aumentar a produção de suíno. Então essa água residuária lá do biodigestor, toda ela é reaproveitada. 100%. Então ela fecha o giro da economia circular, né? Atualmente eu estou até montando um laboratório biológico para produzir alguma coisa de biologia para aumentar esse gás, como você pediu. Eu estou querendo aumentar esse gás para poder comprar mais trator do Juliano, né? Olha aí, ó. Certo. E esse fertilizante utiliza ele todo líquido ou vai trabalhar algum Ele tem sólido uma parte já? de sólido e uma parte de líquido. Nós estamos montando agora uma máquina para ter condições de separar um pouco mais o sólido do líquido, inclusive chegar a ponto até de pelletizar para poder jogar na plantadeira. Legal, bom demais. E o processo ali do biodigestor, ele tem um período, né, para o biogás ficar ótimo, digamos assim, e depois você fazer o biometano. Então você faz a cada alguns dias, não é uma produção direta, né? Não, ele é o seguinte, o fluxo do churume é contínuo, 24 horas, Sim. certo?
mas a quantidade de horas ou de dias que entra no biodigestor e sai lá na frente para poder criar o biogás é em torno de 30 dias. 30 dias. Exatamente. O bom é que dá para armazenar depois o biometano, né? Essa é a parte. Exatamente. Você tem a opção de queimar o biogás 100%, se não quiser armazenar, ou então transformar em biometano, comprimir e colocar em armazenagem. É a grande vantagem do biometano e justamente é onde entra o TMEI ali, o Holland, que a gente, eles têm condições de armazenar de 100 até 150 metros cúbicos no trator. E Juliano, por um operador ali assim, ele não vê diferença nenhuma então de uma máquina diesel para essa de biometano? Pois olha, eu já tentei perguntar, já fiz essa pergunta para muitos operadores que trabalham com a máquina. Quem entra não quer sair mais. Eu acredito que não. Eu acredito que eles veem a máquina como com bons olhos. E o seu Fábio tocou num ponto muito importante, o barulho da máquina. Né? Não que as máquinas hoje, as nossas máquinas com motor a diesel, são máquinas que ultrapassam as normas de emissões de ruído, de forma alguma. Mas essa do T6 biometano, ela tem o ruído do motor, quando você fecha a cabine, é muito mais confortável. Então você consegue trabalhar ali, quase que não escuta o barulho da máquina. Até quem está fora, né, seu Fábio, já percebe a diferença que o barulho da máquina ela é bem inferior a uma máquina diesel. Então, no lançamento do trator que foi feito em nossa propriedade, nós colocamos até os reportes, até as pessoas que visitavam para operacionalizar o trator. Tão dócil que é o trator. Ele é um trator mais macio que o diesel, isso é óbvio. É um trator que tem um motor ciclo Otto, não é um ciclo diesel. O ciclo diesel ele tem uma taxa de compressão um pouco maior, e o outro que tem uma taxa de compressão menor, que é o ciclo Otto, o trator fica mais dócil, é isso. Não tem como. Entendi. E todo o processo lá na fazenda, então, agora só para nós reformular para o nosso ouvinte ali que está nos acompanhando no YouTube. Produção de suínos, vai dejetos para a produção de biogás. Biogás produz biometano. Biometano utiliza no trator da New Holland, o T6. O que sobra do biogás é produzido energia. E a água residuária que sobra do biodigestor vira fertilizante, tanto líquido quanto sólido. Exatamente. Aí que você consegue fechar a economia circular. Que é utilizado na lavoura para a produção de soja e milho e que é utilizado para a ração, para a alimentação dos suínos. Exatamente, Lucas. O que a gente poderia também acrescentar nisso tudo, que a gente não deve esquecer, que hoje o combustível, vamos dizer, mais amigo do meio ambiente é o biometano. Exato. Exatamente. Isso é um ponto. É um ponto interessante, né, Juliano? E o produtor, ele vem compreendendo essa importância da sustentabilidade quando a gente vem conversando. Como é que tá a visão quando vocês olham para o cliente? Né? Porque a sustentabilidade, né, seu Fábio, é um caminho sem volta, né? Não tem. Com dúvida. Economia circular, ela não é só bonita do ponto de vista, ela é necessária para o Brasil, né? E vocês estão vendo já essa mudança de mentalidade do produtor? Eu acredito que a mudança ela está acontecendo aos poucos, né? Porque é tudo novo ainda. Quer queira que não, ainda é novo para nós. Mas o que eu gostaria de destacar, quando a gente sai dessa parte do diesel, a gente vai para a parte da produção do seu próprio combustível, você sai também, além de ser um combustível altamente sustentável, você sai também das oscilações de mercado. Sim. Principalmente do diesel. Então, o que a gente percebe muito? Hoje, o seu Fábio consegue ter uma previsibilidade do quanto custa para ele produzir 1 metro cúbico de gás e o quanto custa para ele consumir esse 1 metro cúbico de gás. Acredito que ele não consegue me dizer o mesmo quando a gente compra uma carreta de diesel. Em 15 dias esse preço oscila. Então, hoje não. Hoje a gente tem isso muito claro. Isso a gente está falando da parte econômica e da parte sustentável. O que eu destaco muito é o quanto eu posso agora, sendo altamente limpo, né, a minha produção sendo limpa, altamente sustentável, agregar no meu produto, talvez de exportação, no meu produto final. Então, uma coisa puxa a outra, e isso está chamando muita atenção, principalmente com os incentivos de governo, incentivos em linhas de crédito para desenvolvimento de projetos como esse. O seu Fábio não teve isso.
O seu Fábio, ele foi lá A raça. e fez na raça. E a gente agradece muito essa parte do seu Fábio ter essa primeira iniciativa, porque nos ajudou a conseguir fazer com que as coisas comecem a caminhar. A gente tinha que ter esse pontapé inicial. Então, o seu Fábio, ele foi lá e fez com que as coisas acontecessem. Mas veja bem, é um ajudando o outro. O primeiro equipamento do Brasil que sai de fábrica, que saiu de fábrica, foi a New Holland. Sim. Foi a primeira empresa que teve essa visão. Veja bem, depois de 3 anos eu estou aqui na AgriShow comprando caminhões que está saindo de biometano. Mas tem empresa que demorou 3 anos e o Holland já deu o pontapé inicial há muito tempo. Entendeu? Isso é um ponto que a gente não deve esquecer. Outro ponto muito importante é isso que o Juliano comentou, que eu gostaria até de reforçar. Você tem hoje um diesel que é importado. Sim. E com essas variações cambiais que nós estamos tendo, realmente essa é a oscilação que ele está contando agora sobre o diesel. Mas não só pelo tempo, pelo problema de custo do seu diesel, mas também que eu possa ser independente, porque eu tenho condições de produzir o meu combustível independente dessas oscilações. Então, além da economia, da oportunidade de ter extrator, de fazer bem ao meio ambiente, ainda eu tenho a independência de produzir o meu combustível. É muito forte esse processo. E quando a gente pensa, né, seu Fábio, de uma maneira mais estratégica, olhando para o negócio, talvez você já tenha pensado nisso e vê isso, né? Você tem uma oferta de biogás, você tem a demanda e uso lá no trator, caminhões do biometano. No meu ponto de vista, posso estar, me corrija daí se eu estiver errado, quanto maior você demandar esse uso do biometano, mais vai ser a sua economia. Ou seja, quanto menos energia elétrica produzir e mais utilizar esse biometano, a médio e longo prazo você está economizando quanto mais você investir nessa frente. Não tenha dúvida disso. Eu tive um apoio da New Holland e eles jogaram isso em planilha e puderam me mostrar visivelmente em que a economia é 3-para-1. É impressionante. Hoje é muito melhor pelo preço do diesel pegar o biometano e transformar em diesel do que em energia. Eu faço o processo ainda de energia por uma questão de estabilidade de oferta de energia na minha fazenda, mas você tem toda a razão. Melhor transformar em diesel. É porque a médio e longo prazo, quanto maior você for produzindo, né, Juliano? Isso vai... A economia do biometano é muito grande em relação ao diesel. Cada vez que ele vai aumentando a demanda do biometano, ele vai diminuindo o custo no outro lado. Exatamente. É uma conta que é difícil até de pensar e vocês ajudaram ele a fazer a conta. Não, é difícil de fazer o agricultor acreditar que é tão viável. Isso. Porque às vezes a gente fala exatamente isso que o seu Fábio falou pra gente. A gente fala pros clientes. Não, eu acho que não é verdade isso que você tá me falando. É R$1 contra R$6. Eu tenho R$5 de lucro. É exatamente isso. Não, mas isso não pode ser verdade. Por quê? Porque não existe isso. Se a gente for buscar no mercado, não existe isso. Na nossa realidade, né, seu Fábio? Tanto o seu Fábio como produtor, nós como fabricantes de máquina, não existe. Então, para nós é novo, mas a gente acreditou no projeto, trouxemos, e agora basta a gente fazer com que as coisas aconteçam. E uma coisa que eu gosto de destacar muito, a New Holland não está no processo sozinho. Nós somos parte de um processo. Esse processo passa por empresas parceiras, com a parte de biodigestor, com a parte de purificação, nós com a parte de equipamento e também, por último agora, se juntando a nós, o transporte. Porque a fazenda do seu Fábio, o trator trabalha perto, próximo. Mesmo assim, ele ainda tem que fazer o deslocamento para ir lá na sede, para fazer o abastecimento. Então nós fomos atrás de uma empresa parceira que desenvolveu, e aí depende muito da demanda de cada um, uma forma de levar esse gás até aonde o trator está trabalhando, como se fossem usinas. Usinas trabalham aí 20, 25 quilômetros longe. Então a gente precisa arrumar isso, e nós conseguimos. Então hoje nós temos toda a estrutura, todas as respostas necessárias para que o cliente não tenha dúvida que esse processo aqui que a gente está comentando, ele é totalmente viável. Você já pensou, Fábio, e talvez você pode até explanar para nós,
potencial do Brasil quando começar a olhar com uma visão mais estratégica e o produtor principalmente para a utilização desse biogás e transformação em biometano? Lucas, é uma coisa impressionante como o Brasil é forte nesse processo, nesse projeto que nós começamos a fazer junto com a New Holland, e hoje eu tenho trator lá rodando com 100% a biometano. Para você ter uma ideia, Lucas, hoje no Brasil só se consome 3% da capacidade produtiva de biometano. Nós estamos jogando muito biometano aí, muita coisa fora e muita economia que poderia ser vista. Vamos aproveitar. Como o Juliano comentou, eu tive que fazer esses investimentos, né? E a gente não tinha uma linha de crédito. Hoje eu acho que os políticos hoje, o Brasil poderia focar um pouco mais em produtos, em combustíveis renováveis e, entre aspas, fazendo bem para o meio ambiente, como é o biometano. Se a gente trabalhar aí pelo menos por 50%, 60%, até 70% do biometano disponível, nós poderíamos até não ter necessidade de importação do diesel. Pra você ter uma ideia da importância desse projeto que a New Holland lançou hoje no Brasil. Hoje não, há 2, 3 anos atrás. É muito importante, é muito importante. E qual é a perspectiva, né, Juliano, de os produtores a partir de agora começarem, né? Porque o projeto está feito, está rodando, é um case de sucesso, né, seu Fábio? Está funcionando com números a favor, né? E agora a ideia é temos que levar isso para o Brasil todo, né? Já devem ter alguma ideia, algum plano, porque eu tenho certeza que quando a gente vê aqui a felicidade do Fábio contando para nós, porque envolve o custo, né? E o que o produtor mais quer hoje em dia, se não é? Ou é produzir mais ou é reduzir custo. Exatamente. Né? Então, assim, vocês já estão pensando em como que o produtor pode chegar nas concessionárias para ver sobre o TCs? Como é que tá isso hoje, para quem quiser buscar? Porque a partir de agora, você que está olhando nós, eu sei que você vai dar uma buscada. Pode chegar na concessionária, pedir? Como é que funciona? Pode sim. O trator nós ingressamos aqui na AgriShow em 2022. Então foi quando fizemos o lançamento comercial. De lá para cá nós temos o trator aí comercialmente. Então está disponível, nossa rede está treinada. Tem ainda o mito, né, da parte do gás, né? Eu estou preocupado, isso aqui vai explodir, como a gente já ouviu muito aí, vai acontecer algum acidente. Não, a gente tem todo esse cuidado foi feito, os treinamentos foram aplicados a todos os nossos concessionários, nós temos concessionários treinados, inclusive o concessionário que atende o seu Fábio é um concessionário altamente técnico, que atende, sabe o que está fazendo. Então, com certeza, nós como empresa estamos preparados e eu tenho certeza que toda a nossa rede também está preparada. Então, não vejo problema nenhum quanto a isso. Mais um ponto que eu gostaria de destacar, Lucas, é o que nós vamos fazer para o futuro. Porque a gente hoje, o T6 180 é uma realidade, a gente sabe disso. A sustentabilidade e tudo mais. Mas a gente vem trabalhando também com projetos futuros. Então, projetos importantíssimos, como foi feito o ano passado, a apresentação do primeiro trator elétrico também, 100% movido a eletricidade agora. Mas é um conceito. Mas é um conceito e quando vem comercialmente para o Brasil? Da mesma forma que nós demoramos um certo tempo para desenvolver um motor 100% a biometano, nós estamos em fase final aí com o trator também elétrico. Então pode ser que logo surja aí uma nova opção da produção do gás para geração do gás para movimentação de um trator a biometano e a geração da energia para a movimentação dentro da própria fazenda elétrica. Muito bem citado por você. O T6, gente, não é um protótipo, não. Ele tá lá para comercialização, né? Exato. E Fábio, imagina a hora de chegar esse elétrico. Não, a gente tem que estar sempre aberto a novas tecnologias, né, Lucas? Quando eu fiz essa parceria com a New Holland, que eu tive todo esse apoio, eu me coloquei à disposição da fazenda virar uma vitrine, entre aspas, ou seja, o Juliano e outras equipes dentro da New Holland já levou diversos clientes e eu me coloco à disposição para mostrar a realidade desse projeto. E o T6 hoje está trabalhando há 2 anos na fazenda. Isso não é mais protótipo. Como Sim. você comentou que é uma realidade, você tem 100% de razão
que é um trator hoje já trabalhando na fazenda há mais de 2.000 horas. Então acabou esse negócio de teste que não funciona, que vai explodir, isso é bobagem. Hoje a realidade do T6 desse projeto é maravilhosa, não tem que se duvidar, né? Não tem. É por isso que a New Holland tá sempre com você, então. Ah, sim, não, exato, toda semana. Quando ele falou os números, eu falei, mas esse trator não pode parar por nenhum segundo, né? Estratégia de uso tem que ser a capacidade máxima, né? Hoje, como nós temos, assim, um equipamento, né, que tem 180 cavalos, né, e às vezes a gente acaba usando até ele para um trator que teria menos cavalagem ou com menor potência, mas é que ele é tão econômico que ele passa a fazer diversas atividades. Sim. Por ser tão barato, né? Agora, com o tempo, eu acredito, eu tenho conversado a nível de diretores, com o próprio Juliano, eles estão desenvolvendo outras máquinas e tal, e eu acredito que isso veio para chegar. E vai ter outros tipos de equipamento, de maior ou menor potência, isso vai explodir. E Juliana, a gente comentou aqui no caso da suinocultura, mas esse biometano pode ser produzido através de outras atividades também, né? Exato. Não sei se pode ser feito a partir do esterco bovino, mas eu acho que o bagaço de cana também é uma opção, né? Bagaço de cana é uma opção, a bovinocultura, suinocultura, aterro sanitário. A gente tem um projeto aí já, um trator em demonstração, né, com aterro sanitário. Uma das empresas que administram mais de 40 aterros sanitários aqui no Brasil, fora também. Então nós já fizemos essa primeira aproximação, o trator está fazendo teste e tudo indica que também vai ser substituído porque exatamente, que é produção melhor do que um aterro sanitário tem, é o tempo todo gerando gás. Então a gente já tem esse projeto. Tem a fécula da mandioca, então nós temos, também sobra. O fato é, né, seu Fábio, tudo que é possível fermentar, isso aí. É possível gerar gás. Isso aí. Gerar gás, né? De alta qualidade. Passa confiança, né, seu Fábio, para aumentar os investimentos, assim. Dessa maneira, passa confiança. Não, quando a gente, vamos dizer, é o primeiro, mas eu tive a felicidade de ter a New Holland como parceira, né? Então você tem assinatura New Holland, né? Não é uma pessoa, não é uma empresa qualquer, né, Lucas? Você tem um grande grupo chamado New Holland e que chegou a assinar embaixo, vamos fazer, seu Fábio, que a coisa vai funcionar. E está funcionando, né? É isso aí. E o que vocês diriam para esses produtores mais resistentes, um pouco mais, não vou dizer mais velhos, mas mais resistentes mesmo, que ainda não aderem, seja porque não viram, né, a questão da reutilização, ainda não olham para a sustentabilidade com uma visão ainda mais pensando na economia, ainda não estão reaproveitando. O que você diria para um produtor desse? Você hoje é exemplo, né, Fábio? Eu diria o seguinte, eu abracei a ideia e não estou arrependido porque está me trazendo economia, né? E não só gostei do resultado da economia, também me sinto muito bem do que eu estou fazendo ao meio ambiente. A verdade é essa. Porque hoje o combustível renovável que menos causa problema ao meio ambiente é o biometano. Sim. Não tem a sua. Inclusive, Juliano, quando a gente compara as emissões de CO2, né? Tem muita diferença do diesel para o biometano, que isso aí também é uma questão de sustentabilidade gigantesca, né? Tem. A gente, geralmente nós colocamos na conta não só a economia do trator por si só. Nós colocamos na conta também todo aquele esterco que o gado faria lá no pasto. E aquele CO2 também estaria indo para a atmosfera. Então todo esse controle é feito agora para poder jogar no biodigestor e gerar o gás. Então a gente, dentro dos cálculos que a gente faz, contando com o trator, mas isso que está sendo coletado, ele reduz até 80% do CO2. Então eu deixo de emitir 80% de CO2 para a atmosfera. Exatamente isso que o seu Fábio falou. Faz com que o agricultor ele não pense só na economia financeira, mas também na parte de sustentabilidade. E isso é um ponto que a gente está trabalhando muito forte, é um ponto muito falado aqui dentro da empresa. É um projeto, diria que dentro dos top 5, é o 5, é o top 1
de todos os projetos que nós temos, e a gente sempre vai buscar atender da melhor forma, né, na questão de ambiental, a questão de sustentabilidade. Então essa questão de sustentabilidade, seu Fábio, não é uma coisa só de marketing, historinha, né, de televisão, não. É toda a realidade, né? Realidade. Eu acho que o agro hoje, eu vejo oportunidades muito grandes nesse setor, né? Que pode ter procurar essa sustentabilidade. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade no Brasil de abraçar esse projeto, que todos nós vamos ganhar com isso. Todos nós. Né, Juliano? Com certeza, Safado. Com certeza. Né? A sustentabilidade é aquele mesmo tripé, né? É economia, é a parte ambiental e a parte social. Tá fazendo os três muito Exatamente. bem. Tá de parabéns, hein? E para você que está nos acompanhando, você viu como é possível, como já é realidade, né? Por muitos momentos a gente sabia do potencial, mas aqui não. Aqui já é realidade. O trator movido a biometano, utilizando toda a economia circular produzida, a energia renovável produzida na própria propriedade rural, gerando economia para o bolso do produtor, gerando uma questão ambiental, né? Favorável, sustentabilidade. Então, assim, vá atrás, busque se informar, porque já está acontecendo. E muitas vezes você que é produtor está reclamando de custos. Não sei se vocês conhecem algum produtor que reclama muito. Não. Não? Então, se você está sempre reclamando, olha que talvez a alternativa pode estar no seu quintal, pode estar na sua propriedade, no pátio aí da granja, né? Principalmente se for de suíno, que produz muito biogás, né, seu Fábio? Não. É a chance. Juliano, Fábio, queria agradecer vocês e parabenizá-los pelo projeto, né? Que é uma inovação. Isso e se escala, né, seu Fábio, no Brasil vai gerar muito resultado, um impacto muito grande. E o Fábio, pela coragem de investir e acreditar, e agora vindo aqui conosco trazer essa confiança que estamos levando para você. O New Holland faz isso, está sempre com você, trazendo inovação e tecnologia. Muito obrigado. Obrigado. Eu como produtor, Lucas, me coloco à disposição de qualquer dúvida, inclusive se tiver alguém que conheça, algum produtor, que a gente está à disposição, e eu tenho esse compromisso pela parceria que eu fiz com a New Holland. Eu estou à disposição para mostrar o projeto para qualquer pessoa. Okay? Eu mesmo tô com uns na cabeça aqui, que eu tô querendo mandar eles falar com o senhor. Pode deixar, hein? Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Lucas. Mais uma vez, como empresa, a gente agradece muito essa oportunidade de poder trazer clientes com essa visão diferente, uma visão futuro, né, do que eu posso fazer, de que forma que a gente pode trabalhar em conjunto. E convido quem quiser, né, passo à frente aqui, seu Fábio, para conhecer esse projeto lá na Fazenda do seu Fábio. É portas abertas. O que ele está falando aqui, pessoal, é realmente coração aberto. Ele sempre nos recebe muito bem, sempre atende os clientes que a gente leva para conhecer, e ele tem o prazer de falar sobre o assunto. Então, o que eu falei no início, a New Holland não é somente uma empresa, mas passa a ser uma família, porque a gente se sente como membro da família, principalmente quando a gente traz aí clientes como o seu Fábio. É por isso que a New Holland está sempre com você. 50 anos inovando, à frente de tecnologia, na mecanização. Então, se você ficou curioso, dessa vez não comenta a dúvida. Vai na concessionária e fala com o pessoal, que eles vão ajudar você. Se gostou desse episódio, deixa aquele like, manda para aquele produtor que trabalha, que está gerando biogás, que está querendo economizar de diversas maneiras. Manda esse episódio para ele. E não deixe de acompanhar tudo nas redes sociais também. Um grande abraço, até a próxima. Beleza.